Olá pessoal, como vão vocês? Hoje a gente vai ter uma aula sobre matriz elétrica, que é um dos assuntos aí do 8º ano do Ensino Fundamental 2, da disciplina de Ciências. Então vamos lá. Pessoal, inicialmente, nessa aula a gente vai trabalhar um pouquinho sobre matriz elétrica e sobre as fontes produtoras de energia elétrica no Brasil, certo? E também sobre as vantagens e desvantagens aí de cada usina geradora de energia elétrica, beleza? Então vamos lá. Bom, inicialmente, pessoal, tem uma confusão quando a gente fala de matriz energética e de matriz elétrica. E vale a pena ressaltar aqui as diferenças entre as duas, porque na hora da gente analisar um gráfico lá sobre matriz energética, acaba havendo essa confusão aí sobre o que é para eletricidade e o que é matriz energética. Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, a matriz energética representa todo um conjunto de fontes de energia que um país ou uma nação ou até o mundo utiliza. E isso vai valer para tudo, vai valer para automóveis, vai valer também para energia elétrica, entre outras fontes de energia aí. Já quando a gente fala de matriz elétrica, é justamente uma parte dessa matriz energética que é direcionada para a produção de energia elétrica. Ou seja, quais as minhas fontes para a produção de energia elétrica? Se eu uso petróleo, se eu uso energia solar. Então a matriz elétrica vai ser composta pela parte que eu utilizo de energia, né, nessa matriz energética aí, para a produção de energia elétrica, ok? Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha então nos gráficos que a gente tem aqui da matriz elétrica mundial. Como vocês podem observar no gráfico de pizza aqui, só avisando que esses dados foram publicados em 2018, só que são dados colhidos em 2016, tudo bem? Essa aqui é a matriz elétrica mundial, então a gente vai ter aqui as fontes de energia elétrica pelo mundo. Vocês vão ver que a maior parte dela, a grande e maior parte, são de combustíveis fósseis, tá? Todos dependem aí de formações que levam milhões de anos para acontecer, então eles serão recursos não renováveis, tá? Aqui dentre os recursos então que a gente tem para a produção de energia elétrica, vão se destacar os petróleos e seus derivados, tá bom? O carvão mineral, em segundo lugar. E em terceiro, o gás natural, que também é um combustível fóssil. A gente consegue produzir gás como se fosse um gás natural mesmo, só que aí a gente já está falando de biogás. Esse gás aqui que a gente utiliza mesmo, de fato, é o gás produzido lá com a decomposição da biomassa sobre alta temperatura e pressão. Tudo bem? Aqui também vai ter um destaque para a biomassa, tá? Que a gente vai comentar mais à frente, e um pouquinho aqui para nuclear. Você vê que a hidráulica tem uma pequena fatia aqui, só que quando a gente vai falar de Brasil, a hidráulica é a nossa maior fonte de energia, né? As hidrelétricas, que é uma energia limpa e renovável. Então, a maior parte da energia do Brasil, essa grande fatia aqui, é de energia hidráulica. Isso é muito bom para a gente. E aqui nós temos em segundo e em terceiro lugar aqui as usinas de produção de energia elétrica à base de biomassa e a eólica, tá bom? Temos apenas que tomar um certo cuidado ao analisar esse gráfico, porque aqui a gente não está falando de usinas produtoras de energia, e sim de fontes de energia. Na verdade, se a gente for pegar aqui o gás natural, os derivados de petróleo, carvão e derivados, todos eles são destinados a um mesmo tipo de usina, que são as termoelétricas. E todos esses recursos aqui juntos, eles compõem uma boa fatia também e acabam ocupando aí o segundo lugar nas usinas produtoras, que são as usinas termoelétricas, tá bom? E é juntamente também com o gás natural, derivados de petróleo e carvão e derivados, apenas deixando bem claro aqui, tá? A gente vai falar de cada uma delas aqui, tá bom? No finalzinho a gente vai falar um pouquinho da nuclear, você vê que aqui tem uma pequena fatia aqui no Brasil e dos problemas que a gente tem com a energia nuclear aqui no Brasil. Então vamos falar um pouquinho então sobre como se produz energia elétrica. Pessoal, basicamente a gente tem vários tipos de energia, vários tipos de fontes de energia e várias usinas produtoras de energia. Porém, com exceção da energia solar, todas as outras funcionam basicamente com o mesmo princípio,
que é transformar a energia mecânica, a energia do movimento, né, em energia elétrica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguma fonte que vai basicamente mover alguma hélice, alguma turbina, e essa turbina vai estar acoplada a um gerador de energia, e esse gerador, de fato, vai produzir energia elétrica. Então você vai ver que a gente vai mostrar várias e várias fontes de energia aqui, e basicamente a gente vai só mudar o que gira essa turbina, relembrando com exceção da energia solar, que é diferente. Ok? Rapidinho aqui a gente vai ver como que a energia elétrica chega até a nossa casa dessas usinas, então, seja lá qual for, né? Basicamente, então, a gente tem uma usina produtora de energia, tá bom? Essa energia vai sair, então, lá dos geradores dessas usinas e vir para as subestações, tá bom? As subestações têm grandes transformadores, tá? E elas podem aumentar ou diminuir a tensão, tá? Isso vai depender de vários fatores aí, como quem vai receber essa energia ou por quantos quilômetros essa energia vai ter que ser conduzida aí nas torres de transmissão. Então ela pode aumentar e diminuir nessas subestações aqui. Isso vai ocorrer novamente em outras subestações que geralmente a gente tem dentro das nossas cidades ou em alguns bairros, geralmente em locais até próximos das casas, tá bom? Nessas subestações, geralmente, ela já tem a retenção reduzida, tá bom? E vão passar para os nossos postes de rua mesmo, né? Para as nossas linhas de transmissão, tá? E não sei se vocês já viram, nos postes tem algumas caixinhas, né? Algumas caixas de metal, que são os transformadores. O que esses transformadores fazem? Eles reduzem a tensão ou convertem a tensão para 110 ou 220 volts, antes de chegar, de fato, na sua residência. Todo esse sistema aqui é chamado de Sistema Interligado Nacional, ou a sigla SIN, tá bom? Apenas para vocês conhecerem, então, como funciona aqui o caminho da energia, tá bom? Então, vamos partir, então, para a nossa próxima fase do vídeo. Vamos falar, então, das principais usinas geradoras de energia no Brasil. Quais são elas, então? Começando com as usinas hidrelétricas. Pessoal, as usinas hidrelétricas, elas funcionam com barragens, com represas de água, que vão armazenando essa água, então a água fica ali armazenada potencialmente, né, com energia potencial gravitacional, e quando é preciso gerar energia, eu solto essa água. Essa água vai passar pelas barragens, e dentro dessas barragens eu vou ter aquelas turbinas que irão girar, e acopladas a um gerador vão me gerar energia elétrica, tá? Qual que é a vantagem desse tipo de energia? A primeira é que ela é renovável, então ela vai utilizar a água dos rios, né? Então é um recurso natural e que não vai queimar combustível, ou seja, eu não vou produzir emissões de gases poluentes aí, então é uma energia limpa. Outra vantagem, então, ela não produz lixo, não existem resíduos desse tipo de energia. E tem um baixo custo de operação. Uma vez construída a usina hidrelétrica, ela não tem um alto custo de operação que exigem assim, muitas pessoas ou pessoas altamente capacitadas em todos os processos, tá bom? Então, outra vantagem é que ela pode ser utilizada em sistemas de pequeno e grande porte. Então, não importa aí o tamanho do meu sistema, eu consigo instalar hidrelétricas, desde, claro, que eu tenho o recurso essencial, que é a água, tá bom? E como desvantagem? Como desvantagem, ela tem um alto custo de instalação na construção dessa usina, tá bom? E para eu ter uma usina hidrelétrica, óbvio, eu preciso de grandes represas. Então, para fazer isso, às vezes eu vou destruir muitas terras produtivas, eu vou destruir florestas, eu vou ter que alagar grandes áreas, muitas vezes, destruindo cidades, tendo que realocar a população. Nós temos vários casos aqui no Brasil de cidades que foram inundadas, né? Claro, tiraram as pessoas de lá antes, né? Mas elas sofrem um impacto com isso, tá bom? Um outro impacto mais ambiental é o desvio do curso dos rios, né? Isso altera ali toda a ecologia que eu tenho em um ambiente aquático, e também alterando a fauna e flora ali, levando algumas espécies a uma provável extinção. Então, a usina hidrelétrica tem um impacto ambiental aí durante sua construção.
E claro, né, a principal desvantagem é que eu dependo das chuvas. Então, se eu tenho um período de seca muito grande, eu vou ficar sem a produção da energia elétrica, tá certo? Bom, vamos mostrar aqui então como funciona o esqueminha de uma hidrelétrica, tá? Bem simplesinho. Basicamente eu vou ter água represada, que vai passar aqui, né, por essas barragens, geralmente são barragens bem grandes, a gente já mostra um caso real como é. E passando nessas barragens aqui, elas vão girar várias e várias turbinas, essas turbinas são gigantes, tá? Pessoal, tem até vídeos se eu não me engano, do canal Manual do Mundo, que ele entra em uma dessas turbinas aí. Eu posso deixar linkado aqui no vídeo, tá bom? E com o giro dessa turbina, ela acoplada a um gerador de energia, ela vai gerar a nossa energia elétrica, então, que vai para aquele sistema que a gente falou, aquele sistema interligado nacional. Vale a pena lembrar que aqui no Brasil, tá, nós temos na verdade, era a maior usina hidrelétrica do mundo. Hoje em dia ela não é a maior, porém ela é a líder mundial em produção de energia, tá bom? Gerando aí 2,5 bilhões de megawatts hora, tá? Essa usina é a usina binacional de Itaipu, que fica no Rio Paraná, na divisa do Brasil com o Paraguai, tá bom? Então, apesar de não ser mais a maior, ela ainda é a líder com sobra na produção de energia, tá bom? Hoje a maior usina fica na China, que é a usina de Três Gargantas, mas se eu não me engano a produção dela fica abaixo de 1 bilhão de megawatts hora ainda. Então ela tá, apesar de ser a maior, ela não produz tanta energia como a usina de Itaipu, certo? Bom, falando um pouquinho sobre as termoelétricas então, pessoal. As usinas termoelétricas, elas são também uma das principais fontes de energia no Brasil, como a gente viu, e elas vão utilizar aqueles combustíveis fósseis que a gente falou, como carvão mineral, óleo diesel e também utiliza o gás natural, né, que já não é uma fonte fóssil, ele já é produzido por micro-organismos. Uma das vantagens, então, dessas usinas é que ela vai usar combustível e não vai depender de fatores naturais. Então, eu posso montar essa usina em qualquer lugar, tendo água, não tendo água, tendo sol, não tendo sol, eu posso instalar uma termoelétrica. Por isso que ela ainda é uma das grandes fontes de energia do mundo, tá? Nem todos os países são, entre aspas, assim, abençoados como o Brasil, né? Que tem várias e várias fontes disponíveis aí, muitos recursos naturais, tá bom? Falando então um pouquinho das desvantagens dessas usinas. Essas usinas têm a desvantagem de não ser renovável, né? Com exceção ali do gás natural, mas a maior parte dessas usinas utiliza combustíveis fósseis, polui o ar, tá? E emite gases de efeito estufa, que garante aí para o aquecimento global. Ela tem um alto custo de operação, então você necessita ali de muitos investimentos ao longo da vida dessa usina, tá? Tanto ali em filtros para reter esses poluentes, como também em vários e vários profissionais, manutenção e tudo mais, tá bom? E também tem uma coisa importante de ser falada que nessas usinas termoelétricas, pessoal, basicamente qual que é a diferença de uma usina hidroelétrica? É que o que vai girar a turbina vai ser a água fervendo, que a gente já vai mostrar a seguir, tá bom? Essa água que é fervida, que chega em ebulição, muitas vezes ela é descartada depois nos rios e mares. Isso vai prejudicar a vida ali no ambiente aquático, tá bom? Isso tem um grande impacto ali nas espécies de plantas e animais e algas que vivem ali naquela água, tá bom? Como funciona então uma energia termoelétrica? Vamos entender. Basicamente o funcionamento é o mesmo, tá? Eu vou ter uma turbina ligada a um gerador sendo movimentada, mas o que vai movimentar essa turbina dessa vez é o vapor, tá bom? Então eu tenho aqui uma fornalha onde eu vou queimar o combustível que eu estiver utilizando, né? Seja qualquer uma das fontes que a gente comentou. Essa água fervendo vai gerar vapor e alta pressão, que por fim vai girar a turbina, tá bom? Essa água pode ser reaproveitada, tá bom? E uma parte dessa água também é utilizada para resfriar aqui as caldeiras, as turbinas, e é essa água que acaba sendo jogada fora, entre aspas, ali, né, para os rios e acaba tendo um impacto ambiental. Tudo bem? Falando das usinas eólicas, então, né? Vocês gostam bastante dessas hélices gigantes aqui, parecem uns cataventos, né?
Pessoal, as usinas eólicas, basicamente o que vai fazer o funcionamento dela é o vento, ok? Então, quais são as vantagens dessa usina aqui de produção de energia? Ela é renovável, né, já que vai utilizar aí o movimento das partículas de ar, tá bom? As massas de ar. Então ela não vai queimar combustível, vai ser limpa, tá bom? E pode ser utilizado tanto em pequeno porte como em grande porte. Cada uma dessas hélices aqui faz parte da usina, na verdade pode ser considerada uma usina eólica. Então eu posso instalar quantas hélices dessa eu puder, tá? Então ela pode ser utilizada em qualquer porte que eu precisar, tá bom? Como desvantagem, eu preciso de vento, então eu não vou instalar essa usina eólica numa região onde eu não tenho vento constante, tá? Porque eu vou gastar bastante e não vou ter retorno. Além disso, essas hélices fazem barulho, então quem mora nos arredores escuta um barulho bem alto, tá bom? E tem a poluição visual de ter esses equipamentos aí, né, estragando as paisagens, por assim dizer, tá bom? Além disso, tem um impacto ambiental aí com as mortes dos pássaros que colidem com essas pás aí, tá? Então ela não deixa de ter um impacto natural só por ser limpa, ok? Vale a pena falar que o maior parque eólico da América Latina está sendo construído aqui no Brasil, tá? Lá no Piauí, no município chamado de Lagoa do Barro, tá bom? Vocês vão ver que o Piauí está investindo bastante em energia limpa. E por fim, como funciona uma energia produzida a partir da usina eólica, né? Basicamente é o mesmo processo. Eu vou ter aqui uma hélice girando, essa hélice vai estar acoplada aqui nesse rotor em um gerador de energia e esse gerador de energia vai levar a minha energia para as casas, ok? Falando então um pouquinho das usinas solares, as usinas fotovoltaicas, tá bom? As usinas solares destinadas à produção de energia elétrica, já que eu tenho algumas placas solares também que estão destinadas ao aquecimento de água, aquecimento de residência, isso aí já é um pouquinho separado, tá? Quando eu produzo energia elétrica, a gente fala de energia fotovoltaica, tá bom? É uma energia renovável, tá? Que vai utilizar basicamente a luz solar, tá bom? Então ela é um pouquinho diferente das outras, porque ela não vai girar uma turbina, ela não vai estar acoplada a um gerador de energia, tá bom? Ela vai utilizar ali reações químico-físicas que vão produzir energia elétrica. Essa energia pode ser utilizada em um sistema de pequeno ou de grande porte, tá bom? E pode ser transportada, né? É uma vantagem em relação às outras usinas. Você não pode pegar uma hidrelétrica e resolver mudá-la de lugar, você vai ter que reconstruir. Já os painéis solares não, eles podem ser desmontados e alterados o local. Então isso é uma grande vantagem, né, desse tipo de energia. No Brasil é uma ótima fonte de energia porque a gente tem sol o ano todo. Por quê? Uma das desvantagens desse tipo de energia é você morar geralmente numa região um pouco afastada ali do Equador e dos trópicos, onde você não vai ter uma grande quantidade de sol no inverno, por exemplo. Então, se você pegar algumas cidades, por exemplo, do hemisfério norte, durante o verão a quantidade de sol é grande, porém durante o inverno a quantidade de sol é mínima, muitas vezes 3 horas por dia, então não dá para investir nesse tipo de energia. O Brasil não se encontra nessas localizações e tem um grande potencial para esse tipo de usina solar, tá? Outra desvantagem dela vai ser o alto custo de instalação, tá bom? Esses painéis não são tão baratos, porém, com o uso constante dessa tecnologia, a tendência é surgirem novos modos de produção, novos recursos, que faz com que o custo dessa energia caia, tá bom? As células que são utilizadas para fazer esse material dessas placas aí, elas são danosas ao meio ambiente e não podem ser recicladas, tá bom? Então, uma vez que essa placa consumiu o tempo de vida dela, ela vai ter que ser jogada fora no lixo comum. Ela ainda não consegue ser reaproveitada, tá bom? E além disso, as baterias que elas vão carregar, elas também precisam ser trocadas. A bateria também possui um tempo de vida, tá bom? Então ele gera resíduos. E a energia solar, então, falando um pouquinho de como ela funciona aqui. Durante o dia, as placas vão sofrer excitações aqui dos elétrons e esses elétrons vão ser conduzidos para a bateria, tá bom? Isso durante o dia, tá? E o que acontece durante a noite? Eu não tenho energia? Não, justamente eu vou utilizar a energia que foi carregada, tá bom?
e eu vou utilizar na minha residência, ok? E caso eu precise de energia, e vamos supor que eu peguei vários dias que não teve uma grande quantidade de sol e tudo mais, a casa não deixa de estar ligada ao Sistema Único Nacional, tá bom? Ela continua sendo ligada. Então a energia solar nas casas, por exemplo, ela vai só utilizar a energia da rede quando ela não tiver energia na bateria. E claro, as usinas solares também vão funcionar de modo semelhante, tá bom? Vale a pena falar, nós temos também a maior usina solar da América Latina, também no Piauí, no município de Nova Olinda. Então vocês veem essas fileiras aqui, são todas placas solares, tá bom? Que são as fontes de energia aqui desse município, até de outros também, né? Como elas são ligadas no sistema, essa energia vai para o sistema e vai para cidades que forem precisar de energia aí. Belezinha? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a energia de biomassa, né? As usinas de biomassa. Pessoal, como o próprio nome diz, né? Bio significa vida. A biomassa vai ser toda a matéria orgânica construída a partir do desenvolvimento aí de seres vivos e que muitas vezes na forma de resíduos vão ser aproveitadas, como aqui nessa usina de biomassa aqui. Basicamente o funcionamento é como o das outras usinas, a diferença é que agora eu vou queimar a biomassa, tá? Quais são as vantagens de queimar biomassa aqui? Vamos observar. Primeiramente, ela é renovável, né? Eu posso plantar ou produzir a biomassa, ao contrário dos combustíveis fósseis. E ela vai, a maioria das vezes, reaproveitar resíduos da minha produção. Então isso é muito importante. Ao invés de estar superlotando aí, né, os nossos aterros industriais, eu vou reaproveitar esses resíduos. E ela é sustentável e limpa, tá bom? Isso aqui é uma dúvida muito comum, né? Porque eu acabei de falar que eu vou queimar aqui os resíduos, então como que ela é limpa? Já já a gente vai explicar isso. Uma das desvantagens é que ela pode contribuir para o desmatamento, né? Principalmente se eu utilizar a biomassa que não é um resíduo, né? Eu posso queimar também outros tipos de matéria orgânica, como até, por exemplo, madeira e tudo mais, tá bom? Ela não tem um poder calorífico, né? Ela não libera tanta energia igual aos combustíveis fósseis, tá bom? E eu tenho dificuldades no armazenamento e no transporte de tanta biomassa, assim, né? Isso aqui são problemas muito particulares, dependendo do tipo de biomassa que eu utilizo, tá bom? Não vão ser todas as biomassas que eu utilizo que vão ter essas desvantagens, isso vale a pena ser citado, tá bom? Basicamente, então, eu vou queimar, né, a minha biomassa, vamos supor aqui um resíduo de cana ou de amendoim, por exemplo, e isso vai ser em parte filtrado, tá bom? E a outra parte, claro, vai virar vapor, vai esquentar a água e vai ser liberado basicamente um vapor de água ali, depois que eu filtrar todo esse combustível aqui, ok? Então, basicamente, você vê que o princípio é o mesmo, é esquentar a água que vai girar uma turbina, tá bom? Por que que isso é limpo se eu estou falando de queimar? Bom, se eu pensar, pessoal, que quando eu queimo alguma coisa, quando eu tenho uma combustão, eu libero vapor de água e CO2, além de, claro, da energia, né? Essa água e CO2 aqui, elas não vieram de uma fonte que é bio, né, como o próprio nome diz, não é de uma fonte viva. Como que as árvores ou todos os vegetais, por exemplo, constroem esse CO2 e essa água aqui, entre aspas, nos seus tecidos, né? Fazendo fotossíntese, tá bom? A fotossíntese utiliza água, CO2 e luz solar, tá bom? Então a água você sabe que é um recurso renovável. E o CO2, que seria o problema aqui da nossa energia limpa, na verdade esse CO2 que está sendo liberado na queima, um dia ele já foi retirado da atmosfera para a árvore ou para o vegetal fazer a fotossíntese, tá bom? Então ela é considerada uma energia limpa porque eu não estou incrementando gás carbônico aqui, tá? Na verdade eu estou devolvendo esse gás carbônico que a árvore um dia absorveu para se construir. Então, na verdade, isso é um ciclo, tá bom? E um outro ciclo que ocorre aqui é da utilização do oxigênio. Eu uso o oxigênio na combustão, tá bom? Uso na respiração, porém a fotossíntese também libera oxigênio, tá? Então, basicamente, eu não estou alterando aqui a quantidade de gás carbônico na atmosfera, estou simplesmente devolvendo. Lembrando que boa parte dessa queima ainda é retida em filtros, tá bom? Por isso que ela é considerada limpa,
beleza? Vale a pena comentar aqui sobre a usina de biogás. A usina de biogás está contida no nosso material porque o nosso município de Guariba, né, ela recebeu um alto investimento aqui para a construção de uma usina de biogás utilizando a vinhaça. Tá? Então, como vai ser produzido a energia a partir dessa vinhaça? Para quem não sabe, né, a vinhaça é um subproduto da produção de açúcar e álcool. Né? A vinhaça vai ser um subproduto da usina de cana-de-açúcar e essa vinhaça é colocada em biodigestores, tá bom? Biodigestores são equipamentos que vão ter micro-organismos que vão fermentar essa vinhaça e vai converter essa vinhaça em metano, que é o nosso biogás, e gás carbônico, tá bom? Nesses biodigestores, então, eu converto isso. Após eu ter essa mistura aqui, eu vou purificar, tá? Por meio de processos químicos, e eu vou obter um gás combustível, tá? Um gás que é inflamável e está apto a ser utilizado ali nos geradores para ser transformado em energia elétrica. Então percebe aí que ele tem vantagens que vamos conhecer agora. É considerado uma energia limpa, tá bom? Comparado às outras fontes, ele libera muito menos gases, 90% menos gases de efeito estufa. Ele vai reaproveitar resíduos da minha produção, reduz então os gases de efeito estufa e também pode ser utilizado em automóveis, tá bom? E quais as desvantagens aqui? Bom, isso demanda, claro, um alto investimento para a construção de uma usina dessa. A quantidade de energia que eu tenho é variável, tá bom? E demanda uma grande quantidade de resíduos também para eu produzir uma quantidade de energia que seja ali suficiente, tá bom? Então também tenho esses probleminhas aqui, ok? Bom, falando então, por fim, aqui das nossas usinas nucleares, né? O nome mais correto é termonucleares, tá bom? Que é uma usina parecida com as outras também, só que ela vai utilizar como combustível ali a fissão de elementos radioativos, como o urânio, por exemplo, tá? Muita gente acha que essas usinas aqui estão restritas a outros países, mas não. Uma pequena parte da nossa energia elétrica brasileira é produzida por termonucleares, especificamente no Rio de Janeiro, tá bom? Então vamos ver as vantagens desse tipo de energia aqui. A primeira vantagem, ela não vai depender de nenhum fator natural, tá? Então ela pode ser construída basicamente em qualquer lugar, que é uma outra vantagem. O Japão possui muitas usinas dessa daqui, tá? A França também possui bastante, porque são locais que têm uma certa limitação de espaço e de recursos. Então a usina nuclear acaba sendo muito eficiente na produção de energia, tá bom? Além disso, ela não é poluente, ela não polui o ar, tá bom? Mas ela tem alguns problemas, vamos ver quais são. Primeiro, ela tem um alto custo de instalação, tá bom? Além de um alto custo de instalação, ela tem também um alto custo operacional. Os profissionais dessas usinas têm que ser altamente capacitados. Talvez de todas as usinas aqui que a gente tenha comentado, vai ser a que mais precisa de profissionais muito bem capacitados e que conheçam aí a tecnologia nuclear. Uma outra desvantagem é que ela vai gerar o lixo radioativo, tá bom? Esse lixo radioativo tem que ser armazenado por muitos e muitos anos e não vai poder ser reaproveitado, pelo menos a não ser para construir armas nucleares, tá bom? Então, durante um certo tempo, investiu-se muito nesse tipo de usina para reaproveitar o plutônio para a construção de bombas atômicas aí, o que não é o nosso caso, tá bom? A gente também tem uma grande quantidade de águas em altas temperaturas sendo descartadas, porque você tem que resfriar os reatores, tá bom? E quando você resfria os reatores dessas usinas, essa água vai ter que ser muitas vezes descartada, tá bom? E aqui você vê que eu coloquei com um asterisco aqui que existem riscos de acidentes, tá bom? Um dos acidentes mais famosos que a gente teve, né, foi o de Chernobyl, na Rússia, que foi um acidente causado ali por um tipo de reator que era o RBMK, que hoje em dia não existe mais, tá bom? Que era um tipo de reator com uma tecnologia aí que até favorecia alguns acidentes, né? Então hoje em dia as usinas nucleares são muito mais seguras do que as usinas dessa época aqui, desse maior desastre radioativo que a gente teve no mundo,
né? Inclusive essa área até hoje ela é isolada e tiveram que construir uma cúpula em cima dessa usina aqui. E um desastre recente, né, foi o acidente nuclear de Fukushima, que devido a um terremoto no Japão, essa usina que sofreu ali o vazamento de radiação, tá bom? Também foi um acidente que não foi tão dos maiores, mas ficou bem conhecido por ser bem recente aqui na nossa história. Vale a pena ressaltar que hoje em dia, né, muitos dos problemas que ocorreram com esses acidentes nucleares foram resolvidos e eles estão em constante atualização para manter essas usinas o mais seguras possível. No Brasil nós temos basicamente, aí vamos colocar 3 usinas nucleares, porém a usina de Angra 1 teve um desligamento do sistema interligado nacional, a de Angra 2 continua em pleno funcionamento e a de Angra 3 tivemos vários e vários problemas aí de corrupção na construção dessa usina. Um dos problemas foi inclusive o que levou o ex-presidente Michel Temer para a prisão, né? E ela deveria ter ficado pronta aí nessa década que a gente está, né? Na década que a gente teve de 2010 a 2020, porém não ficou. Sofremos atrasos e agora parece que a construção vai ser concluída em 5 anos para a continuação da produção aqui. Vale lembrar que elas ficam todas em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, por isso que tem o nome de Angra, ok? Um funcionamento, então, de uma usina nuclear, como eu disse, é bem parecido com as outras, só que o que vai gerar o meu vapor, o que vai esquentar a minha caldeira de água aqui, são elementos radioativos, como geralmente se utiliza o urânio enriquecido, tá bom? Então, esse elemento químico vai liberar ali muita energia na quebra dos átomos desses elementos, e isso vai gerar uma quantidade absurda de energia ali com muito pouco combustível, tá bom? Isso vai gerar vapor, que por sua vez vai gerar uma turbina e que por sua vez vai alimentar um gerador elétrico. Essa água, em partes, vai ser reutilizada nesse sistema e em parte vai resfriar toda essa cúpula aqui, esse vaso de contenção do reator. Tudo bem? Como considerações finais, pessoal, a humanidade precisa muito, claro, de energia. Hoje em dia é impensável você ficar sem energia na sua casa. Quando falta, né? Quando falta, faz falta, como a gente diz, né? E você sabe a importância que o planeta tem aí do consumo cada vez maior de energia. Cada vez nós temos mais equipamentos, cada vez nós temos mais tecnologia e isso demanda uma produção muito ampla de energia. Não existe, na verdade, assim, o melhor tipo de energia. Na verdade, existe a que melhor se adapta à sua situação. Então, vocês viram que existem vantagens e desvantagens de vários tipos aí de usinas produtoras e geradoras de energia elétrica. Então, basta aí o país saber investir no melhor tipo de energia. O Brasil ainda utiliza muito pouco a sua energia solar, tá? Deveria investir mais em tecnologia desse tipo, em produções de placas mais baratas, talvez reutilizáveis e tudo mais. Mas claro, isso é um ponto para uma outra discussão. Tudo bem? Espero que todos tenham entendido a nossa aula. Quaisquer dúvidas, entrem em contato. E é isso aí. Tchau!